Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, faço parte do time de economia aqui da SMI e eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre o cenário econômico dessa semana. Primeiro, eu gostaria de desejar a todos um ótimo 2020. Esperamos que o final de ano de vocês tenha sido muito bom, aí, com as famílias e com os amigos. Esse ano já começou de uma forma bastante turbulenta, com o ataque dos Estados Unidos que matou o general iraniano Qassem Soleimani, pegando todo mundo de surpresa já na primeira semana. Então, já vinha assim com um baque que acabou afetando o mercado todo. Falar um pouco então primeiro sobre o cenário internacional. O governo chinês continua dando sinais de que vai seguir apoiando o crescimento econômico do país. Eles anunciaram diversas medidas nas últimas semanas, sendo as principais aí a diminuição da taxa de depósito compulsório dos bancos, que vai injetar aproximadamente 115 bilhões de dólares na economia interna, e o investimento maciço em obras de infraestrutura. Vão ser 373 bilhões de dólares, distribuído em obras de transporte ferroviário, rodovias e hidrovias e da aviação civil, durante o ano de 2020. Além disso, a China anunciou uma redução das tarifas de importação de aproximadamente 850 produtos de diversos parceiros comerciais, além de vários outros produtos de países com que a China tem acordos de livre comércio. Eles fizeram isso para demonstrar uma boa vontade de comércio externo e, dessa forma, facilitar a assinatura do acordo com os Estados Unidos. Falando nos Estados Unidos, os indicadores do país continuam demonstrando a robustez da atividade econômica. A taxa de desemprego de novembro foi a menor registrada em 50 anos, a 3,5%. Já o PIB do terceiro trimestre se manteve no esperado, que foi um aumento de 2,1% na comparação anual. O único dado que foi um pouco mais negativo foi o índice de gerência de compras, PMI industrial, de dezembro, que, ao contrário do que é esperado, que o esperado era que ele aumentasse de 48,1 pontos para 49 pontos em dezembro, ele acabou diminuindo para 47,2. É o pior resultado desde junho de 2009. E demonstra que a indústria, o setor que sofreu bastante aí com o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, ainda não sentiu os efeitos do fechamento do acordo. Falando sobre outros eventos então que ocorreram, como eu citei no início do vídeo, no início do ano, no final da semana passada, ocorreu um ataque dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, e que resultou na morte do general mais importante do Irã, o Qassem Soleimani. Reagindo a esse ataque, o governo do Irã prometeu uma resposta violenta. Inclusive, eles já afirmaram que não vão mais respeitar os limites impostos ao país pelo Acordo Nuclear de 2015. Então, espera-se agora que eles vão voltar a enriquecer o urânio no ritmo que eles desejam, né? E que pode acabar aumentando mais as tensões aí de um possível conflito nuclear. Não que ele seja muito provável, mas acaba aumentando esse medo, né? Essa possibilidade. O Trump já anunciou que qualquer tentativa de retaliação vai ser respondida pelos Estados Unidos de maneira desproporcional, então ele também está ajudando a escalar um pouco as tensões aí. Além disso, o parlamento iraquiano decidiu por recomendar ao primeiro-ministro a expulsão das tropas americanas do solo nacional. Afinal, esse ataque foi orquestrado pelos Estados Unidos e não foi autorizado pelo Iraque. O Trump respondeu que vai aplicar sanções comerciais pesadas ao país, caso haja essa tentativa de retirada das tropas, e que as tropas dos Estados Unidos não vão sair de lá até que o Iraque pague pela base militar que o país americano construiu. Numa notícia um pouco mais positiva, no final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro conversou com o Donald Trump e que decidiu não botar em vigor aquelas tarifas que ele tinha anunciado sobre o aço e o alumínio brasileiros. Então é menos uma coisa aí que a gente tem para se preocupar em relação ao comércio exterior. Falando um pouco então sobre indicadores aqui do Brasil, a taxa de desemprego voltou a cair em novembro, passando para 11,2%. Foi uma queda mais expressiva do que era esperado pelo mercado. O mercado esperava aí que ela chegasse a 11,4%. E o número de vagas de trabalho criadas no período foi de mais ou menos 99 mil vagas, foi uma criação bastante expressiva. Foi levada principalmente aí pelo comércio, e principalmente inclusive pelo comércio varejista, que é esses empregos de final de ano, né, que acabam sempre ocorrendo.
né? Ainda assim, o resultado foi melhor para o mês de novembro desde 2010, quando o saldo foi de 138 mil vagas criadas. Falando sobre a balança comercial, o Brasil terminou o ano de 2019 com o menor superávit comercial desde 2015, em aproximadamente 46 bilhões de dólares. Só em dezembro o superávit foi de 5,6 bilhões. Um dos principais fatores para o baixo crescimento foram a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que acabou dando uma reduzida no comércio internacional em geral. O menor crescimento interno fez com que a gente consumisse menos, então importasse menos produtos. A desaceleração das economias lá fora, então da zona do euro até da própria China, acabou diminuindo a demanda pelos produtos brasileiros, que acabou reduzindo a nossa exportação. E a crise atual na Argentina, que é a nossa maior parceira comercial, que acabou também levando a um baque bem grande na nossa balança comercial. Passando um pouco então para o lado fiscal, o resultado primário do setor público consolidado, que engloba a União, Estados e municípios, foi um déficit de aproximadamente 15 bilhões em novembro. Um déficit abaixo do mesmo período de 2018, que foi de 15,6 bilhões. No acumulado do ano, o déficit foi de 48 bilhões e em 12 meses de 89,5 bilhões. Esse acumulado do ano de 12 meses, se a gente for vê-lo em relação ao PIB, ele é 1,24% do PIB. É uma melhora significativa desde o início do ano. No início do ano ele estava 1,57% e indica essa melhora gradual nas contas públicas, o que vem em linha com o que o governo vem falando desde o início, que é o objetivo dele. Sobre o nosso calendário semanal, aqui no Brasil a gente vai ter a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor na terça-feira, os dados de produção industrial de novembro na quinta-feira e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, na sexta-feira, dia 10. Já no calendário semanal, vão ter bastante divulgações aí essa semana. As principais vão ser os dados da balança comercial dos Estados Unidos em novembro e a prévia do índice de inflação de dezembro da zona do euro, vão ser divulgados na terça-feira. Na quarta-feira vai ser a vez do índice de inflação de dezembro na China. Na quinta será divulgada a taxa de desemprego de novembro da zona do euro. E na sexta-feira, por fim, vai ser divulgada a taxa de desemprego nos Estados Unidos para o mês de dezembro. Então é isso, pessoal. Gostaria de desejar novamente um ótimo início de ano para todos. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, por favor, entre em contato com a nossa equipe, a gente está sempre à disposição. Uma ótima semana e até a próxima.